E a ideia era fazer algo simples, barato, onde o paciente pudesse treinar de forma intensiva, caso ele queira, dentro de casa ou dentro de clínicas, hospitais, etc. Nos 2 anos do meu mestrado em engenharia, eu elaborei um exoesqueleto para a reabilitação de pessoas que sofreram AVC, também conhecido popularmente como derrame. O que acontece com essas pessoas? Elas têm uma via interrompida entre o comando ali do córtex motor até o braço, por exemplo, ou a mão. Então, essa via está interrompida, o que a gente faz? Eu crio um exoesqueleto que ele é feito com impressão 3D associado a tecidos e a gente utiliza uma interface cérebro-máquina para controlar ele. Então agora, mesmo que essa pessoa não consiga mais movimentar a mão, a gente capta o sinal cerebral dela e aí quando ela imagina o movimento de abrir ou fechar a mão, a gente consegue identificar isso pelo sinal cerebral e enviar esse comando para o exoesqueleto abrir ou fechar a mão por ela. Esse estudo foi baseado em um estudo anterior que eu participei para realizar a reabilitação de pacientes com derrame de forma intensiva de treinamento utilizando a interface cérebro-máquina. Que eles possam utilizar o comando cerebral deles que eles têm, mas o caminho está interrompido. Então eles pensam em abrir a mão, o dispositivo consegue abrir a mão por eles e realizar uma reabilitação que eles não conseguiriam fazer sem esse dispositivo. Então o cérebro está criando novos caminhos para tentar fazer com que esse sinal que saiu do cérebro chegue na mão do paciente. Se ela fizer exercícios treinando com o exoesqueleto, a gente mostra que a gente consegue ajudar na recuperação e na reabilitação motora dessa pessoa. Tem vários estudos que conseguem mostrar que equipamentos robóticos, eles conseguem ajudar na reabilitação. Só que os equipamentos robóticos que a gente tem hoje em dia, eles são de altíssimo custo, em torno de $10 mil a 50 mil, às vezes alguns até mais. Então o que a gente fez aqui? A gente utilizou a impressão 3D, criou uma nova metodologia inovadora de impressão 3D em tecidos e assim a gente conseguiu reduzir o custo do equipamento para em torno de R$615, que equivale em média $120 se a gente colocar uma cotação de R$5, né, o dólar. A ideia agora, já que temos esse trabalho publicado, é a gente melhorá-lo, otimizar esse projeto para que a gente consiga deixá-lo o mais confortável possível, utilizar ele com pacientes que já sofreram AVC e que precisam ali de uma intervenção de reabilitação. Nós optamos por realmente não criar uma patente. O artigo que a gente publicou é um artigo de metodologia, então a pessoa, se ela quiser, qualquer um, consegue acessar o artigo e imprimir esse exoesqueleto, fabricá-lo e usar por conta própria. Então a gente acredita que, deixando ele aberto, a gente consegue aumentar a colaboração para produzir esse equipamento e diminuir ali o gap entre as pessoas que precisam de um tipo de tecnologia dessa e a academia, por exemplo. Então a gente deixou esse projeto aberto para a gente aumentar a colaboração, mas ao mesmo tempo a gente quer desenvolver mais ainda esse exoesqueleto e quem sabe aqui dentro mesmo conseguir criar uma startup ou algum empreendimento que consiga manter o nosso propósito, mas que a gente consiga oferecer isso para a população a baixo custo.